Fala pessoal, tranquilão? Boa noite. Eu vou estar trazendo agora a lição de EBD dos adolescentes. Aproveitei o formato que a minha irmã Zaira estava fazendo, copiei, claro, porque o que é bom a gente copia. E é isso. Eu queria já agradecer a atenção de quem vai estar ouvindo. Eu vou estar sendo bem rápido. A Kessia está aqui do meu lado, ela vai fazer algum comentário depois. E vamos lá. A lição ela fala justamente sobre o desafio da santidade dos nossos adolescentes hoje em dia. O texto áureo de Filipenses 2,15 vai falar: para que venham a tornar-se puros, irrepreensíveis, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham como estrelas no universo. Como eu sempre falei, a Bíblia ela é muito atual. Infelizmente, a nossa geração ela é corrompida, ela tem sido depravada, e assim como lá em Salmo 119, nós temos que mostrar a luz da palavra, a lâmpada, né, para os nossos pés, para que a nossa geração tenha um rumo, um caminho. A verdade aplicada da lição vai falar assim: os adolescentes, como todo servo de Deus, devem dedicar-se a Deus e glorificá-lo pelo bom testemunho diário. Eu gosto muito de um versículo que se encontra lá em 1 Coríntios 10, 31, se eu não me engano, que o apóstolo Paulo vai falar, quando estava falando a respeito ali das carnes sacrificadas, a ídolos e tudo mais, ele vai falar assim: olha, quer comais ou bebais ou façais qualquer outra coisa, e qualquer outra coisa é uma coisa muito abrangente, pode ser qualquer outra coisa mesmo. Faça tudo para a glória de Deus. Ou seja, se eu sou um estudante, se eu sou um praticante de esporte, se eu sou um filho, em qualquer lugar da nossa vida social, profissional, estudantil e tudo mais, nós temos que dar bons testemunhos e fazer da melhor forma aquilo que a gente está fazendo. E é por isso que as pessoas vão acabar nos reconhecendo como bons filhos de Deus. Introdução. O que significa a palavra santo? Você já parou para pensar? A palavra santo ela vem de origem hebraica. Kadoshim, Kadash ou Kadosh. Ele significa separado, sagrado, consagrado. É mais utilizado como separado. Ela acontecia muito isso nos tempos lá no Antigo Testamento e tudo mais, na época que os sacerdotes iriam sacrificar. Tá vendo essa plaquinha aí? Nela tá dizendo o seguinte: Kadoshim Adonai, separado ao Senhor. Esse homem aí, esse sacerdote, ele levava em todo momento do culto, ele levava essa placa na cabeça mostrando que ele era o sacerdote e que ele estava separado para o serviço do templo, para o serviço ao Senhor. Vamos lá. Que placa a gente poderia colocar na nossa cabeça para que as pessoas vissem que nós somos separados ao Senhor? O que a gente poderia fazer? O que a gente pode fazer é isso daí, ó, renúncia. Cada vez que a gente renuncia a um comportamento, renuncia um chamado a pecar, cada vez que a gente renuncia aquele rolê com quem não deve, uma mulher que sabe do que eu estou falando, aquele rolê com quem não deve, a práticas que a gente não tem que fazer, a gente está colocando essa placa na nossa cabeça e falando: não, eu sou Kadoshim Adonai, eu sou separado ao Senhor. Então, muitas das vezes as pessoas querem que a gente vive uma vida pregando e falando de Jesus. Ó, Jesus salva, liberta, cura. Sim, é bom. Tem pessoas que têm uma boa forma de fazer isso. Mas a melhor ainda é essa daí, renunciando à minha carne. Por quê? O desafio é justamente esse, renúncia. O desafio, ele lá em Gálatas 5,16, como está aí escrito: por isso digam, vivam pelo Espírito, de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. O desafio é esse, a gente viver em confronto com a nossa carne. A gente vai ver que o próprio apóstolo Paulo ele vai dar um conselho a Timóteo, falando assim: olha, resista, fuja, perdão, Tiago que fala: sujeitava-vos pois a Deus e resistiu o diabo. Paulo vai falar a Timóteo para fugir da tentação da mocidade. Ele está falando para fugir da carne, entendeu? E a melhor forma de fugir da carne é se refugiar no Espírito, entendeu? Viver pelo Espírito.
porque vai ser a melhor forma da gente fazer oposição à nossa carne, entendeu? E como é que eu faço isso? Como é que eu tenho essa prática de fugir? É um processo diário e ele vai incluir o arrependimento e a confissão. Vamos lá, eu peguei esse texto de 1 Coríntios 11, 28, examine-se o homem a si mesmo e assim coma do pão e beba do cálice, justamente por causa do conceito que eu acredito e entendo que Paulo estava querendo trazer. Esse é o versículo do nosso textuário da Santa Ceia. O conceito que o apóstolo Paulo estava querendo trazer aqui é justamente que a partir do momento que eu me examino, eu me reconheço como pecador. Como eu me reconheço como pecador, a única solução para mim é o arrependimento. Eu me arrependo e quando eu me arrependo e como o pão e bebo o cálice, eu estou fazendo uma confissão. Eu estou fazendo uma confissão de que eu reconheço em Jesus, eu reconheço o sacrifício que Jesus fez por mim na cruz como a forma de me redimir, como a forma de me trazer dignidade perante a Deus. Vocês estão entendendo? Eu vou tentar repetir. Quando eu me examino, eu me conscientizo da minha situação de pecador, de pecado, tá? Eu reconheço que eu sou pecador. Aí começa o arrependimento. Quando eu me arrependo, eu não vejo outra forma de vida, de viver, senão confessar a Cristo como meu Senhor e Salvador. Porque Ele me traz dignidade. Quando o apóstolo Paulo vai falar sobre isso, ele fala assim, porque todo aquele que come e bebe do corpo de Cristo indignamente, come e bebe para a sua própria condenação. O que é isso? É sem consciência, sem confissão, sem arrependimento. Então, eu preciso, nesse meu processo diário de arrependimento e confissão. A partir daí, eu começo a ter um alvo, um foco. E que foco é esse? O apóstolo Paulo vai nos mostrar lá em 1 Coríntios 11:1, sede meus imitadores, assim como eu sou imitador de Cristo. Andar como Jesus andou, ter práticas como Jesus praticou. Não sei se a mãe de vocês, a minha, vivia falando isso. Não sei se a mãe de vocês já fez isso. Se Jesus estivesse aí, ele faria a mesma coisa? A minha mãe falava muito assim, ó, pede para Jesus sentar do teu lado e assistir contigo o que você está assistindo. Só misericórdia. Mas vamos lá. É o exemplo, é o foco, porque o próprio apóstolo Paulo fala assim, olha, eu tenho ele como meu padrão. E eu tento praticar o máximo que ele praticou. Então vocês podem me imitar, porque eu estou praticando o que ele praticou. Agora, assim como o apóstolo Paulo falou, será que a gente pode fazer o mesmo? Isso daí fica para reflexão de vocês. Vamos lá. Romanos 12:2 vai falar assim, não se amodem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Olha, existe uma recompensa, que é experimentar e comprovar a boa, perfeita e agradável de Deus para nós, beleza? Mas para isso, nós precisamos de renovação. Essa imagem que está aí, ela é muito ilustrativa. Por quê? Porque assim como o nosso corpo físico precisa de água para haver renovação, nós precisamos da água que flui da palavra de Deus, da palavra de Jesus para nós, para que a nossa mente venha a ser renovada, venha a ser transformada. Em João 7, Jesus Cristo vai falar assim, olha, venham, bebam de mim. E é todo aquele que beber de mim jamais terá sede novamente, e rios de águas vivas fluirão do seu ventre. Então, a partir do momento que a gente começar a beber dessa água, a partir do momento que a gente começar a experimentar dessa água, que é a palavra de Deus, porque se nós temos um foco, como eu falei anteriormente, que é Cristo, a gente tem que ter a base de onde seguir esse foco. E essa base é a palavra de Deus. A fonte de como seguir a Cristo, de como viver como Cristo viveu, é a palavra de Deus. E o apóstolo Paulo vai falar isso pra gente. Vamos lá. O próximo tópico vai falar assim, o testemunho do cristão.
a revista ela traz essa frase que é muito bonita. A santidade começa com um novo nascimento e só termina quando morremos. Esse novo nascimento é justamente aceitar a Jesus como seu Senhor e Salvador. Uma vida santa revela a glória de Deus ao mundo caído. A vida santa não quer dizer que eu sou santo. A vida santa é uma vida que está comprometida a seguir o caminho, como essa imagem está mostrando aqui, o caminho que a palavra de Deus nos mostra. Isso é viver uma vida em santidade, tá? A nossa vida vai mostrar isso. Assim como o Daniel mostrou lá no cativeiro. A santidade é uma escolha. Daniel 1,8 vai falar assim: colocou Daniel em seu coração não se contaminar com os manjares do rei. Não foi o Espírito de Deus que colocou, não foi Deus que desceu e botou, não. Foi Daniel. Daniel escolheu não se misturar. Daniel escolheu ser diferente ao padrão que estavam estabelecendo para eles. Então, essa é uma escolha que nós devemos fazer. Essa é uma escolha que eu acredito que a palavra de Deus, como vida para nós, vida para renovar a nossa mente, nos mostra. A própria imagem aqui vai mostrar, o mundo diz, faça sexo livre. A contramão do mundo, que é a palavra de Deus, nos fala, sexo apenas no casamento. O mundo vai falar, ó, envolva-se com pornografia. A palavra de Deus vai dizer não, mantenha a mente pura. Sabe? O mundo vai falar, ó, perca tempo com futilidades. A palavra de Deus não, dedique-se à Bíblia e oração. O mundo vai falar, olha, esse bagulho de respeitar pai, mãe, mano, não tá nada a ver. Teu pai e tua mãe viviam em outra época. Cara, não. A Bíblia diz que um mandamento com promessa, o único mandamento com promessa é esse, honrar pai e mãe. O mundo diz, ó, cola na prova. O Eliel já fez muito isso, mas gente, não faz não. Estuda, mas não estudou, não sabe. É melhor errar a questão e não dar mau testemunho, tá? É melhor. Vamos lá. Cristão revela a Deus, é o próximo tópico. Galera, a imagem que vocês estão vendo aí é uma videira, tá? O que chama mais atenção nessa videira aí? Eu vou dar 3 segundos para vocês pensarem. Então, pensaram? Eu acho que assim como eu, vocês vão ver as uvas que estão nela e vão... Pô, mano, a uva tá bonita, tá maneira, deu até vontade de comer. A Gabi vai até achar que é para comer, mas não é para comer não, tá, Gabi? Fica tranquila aí. Essa quarentena vocês devem estar engordando pra caramba. Misericórdia, até eu tô... Vamos lá. O que chama mais atenção nessa imagem é o quê? É justamente as uvas, o fruto. Jesus ele vai falar em João 15 o seguinte: eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Vamos lá. A videira, aí, vocês estão vendo os troncozinhos aí embaixo? Estão vendo os ramos, os troncos, estão lá embaixo. Mas na maioria das vezes isso não chama tanta atenção. O que vai mais chamar a atenção são os frutos. E o que acontece? Jesus está falando que ele é esse tronco. Ele é o centro, né? Nós somos os ramos. E os frutos ficam pendurados aonde? Justamente nos ramos. Os frutos eles aparecem nos ramos e não no tronco. Ou seja, quem vai frutificar somos nós. Mas a gente não tem como frutificar se a gente não tiver no tronco. É isso que Jesus está falando. A melhor forma da gente mostrar Deus, dar testemunho, revelar a Deus é frutificando. A videira ela vai ser reconhecida como uma videira boa justamente pelo fruto. Então, a melhor forma do cristão revelar a Deus é dando fruto. É sendo um bom aluno, é sendo um bom profissional, é sendo um bom filho, é sendo um bom pai, é fazendo aquilo que vem a nós da melhor maneira. Na igreja, na escola, em casa, da melhor forma. A gente vai revelar Jesus dessa maneira. Beleza? A gente já vai estar finalizando e eu queria trazer para vocês a conclusão da seguinte maneira.
que a santificação atua em nós no passado, no presente e no nosso futuro, tá? Quando nós aceitamos a Jesus, é o tempo do passado. Quando nós aceitamos a Jesus, nós fomos santificados no momento que a gente aceitou a Ele como nosso Senhor e Salvador. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 2, Paulo vai se dirigir à igreja da seguinte maneira: a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus e chamados para serem santos, com todos os que em toda parte invocam o nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Ele está falando do quê? Da igreja que foi chamada para ser santa. E todos aqueles que invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo como Senhor. Então, quando você foi chamado a ser santo e você invoca, quando você aceita Jesus, você começa a ser chamado ali, começa o processo de santificação e você começa a ser chamado de santo, de santificado. Santo não, santificado. Vocês entenderam? No presente, vai atuar da maneira que nós estamos sendo santificados. Eu já falei para vocês e eu acho que eu não sei, mas eu torno a repetir, não tem algum problema. Santificação, o sentido, a conotação semântica de santificação no original quer dizer qualificação. Eu vou melhorando dia após dia. O próprio texto, o texto aqui vai falar: a santificação é também uma coisa progressiva na vida do crente, transformando o seu caráter para ser mais e mais como Cristo. A gente vai cada vez mais parecer com Cristo. Lembra lá 1 Coríntios 11:1, sede meus imitadores? Então a gente vai possuindo cada vez mais o caráter de Cristo, as ações de Cristo. Isso é com o tempo. Com o tempo Deus vai lidar com a gente com diversos problemas, pecados, coisas que precisam ser tratadas à medida que a gente vai se relacionando com Ele, à medida que a gente vai se deixando transformar pela renovação de mente. Lembra lá da água que eu falei? A partir do momento que a gente começa a beber essa água, que é a palavra de Deus, a gente começa a ser transformado, santificado. A partir daí, a gente vai começar a experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. É um relacionamento que vai se aprofundando cada vez mais. E ele vai mostrando isso pra gente. Ele vai mostrando onde a gente tem que melhorar. Ele vai mostrando onde a gente tem que mudar. Entendeu? E como é que a gente vai saber que tem que mudar? Onde a gente vai ver que tem que mudar? Palavra de Deus. 2 Coríntios 3,18 vai falar o seguinte: e todos nós que com a face descobertas contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Ou seja, cada vez mais que nós olhamos para o Senhor, nós somos transformados. E, como eu falei, a santificação no futuro, ela vai vir a ser quando Jesus Cristo vier nos buscar. Quando ele vier nos buscar, ele vai nos transformar. Ele vai justamente haver a qualificação completa. Vamos botar aqui aí que o processo vai terminar. Entendeu? Nós seremos aperfeiçoados e estaremos finalmente vivendo em eternidade com Cristo. 1 Tessalonicenses 5,23 vai falar o seguinte: que o próprio Deus da paz os santifique inteiramente, que todo o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam preservados e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele que o chama é fiel e fará isso. Ele justamente vai nos purificar, ele vai nos transformar. O nosso corpo será transformado, a nossa vida será transformada. Nós não viveremos mais em tribulação, nós não viveremos mais em doença, em pânico, em coronavírus que está por aí, entendeu? E justamente essa transformação que é o que nós almejamos. É o caminho que nós almejamos chegar, o caminho que nós almejamos alcançar. Então, galera, é uma etapa que é um dia após o outro, é um caminho que é um dia após o outro, que nós precisamos traçar para as nossas vidas. Nós precisamos traçar para as nossas vidas hoje, enquanto adolescentes,
para que nós cheguemos ao céu, independente da hora que Cristo venha. Mas é uma meta, é um destino que Deus quer para nós. Ele deseja salvarmos a todos nós, mas para isso nós precisamos querer, nós precisamos escolher, nós precisamos aceitar esse chamado. Então, fica aí a nossa lição dessa nossa primeira lição desse trimestre e escolham a santificação. É o melhor caminho para que nós possamos experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Amém? Tamo junto.